Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol no canal Aprender Português e Espanhol. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco de gramática, até porque nem só de vocabulário vive o estudante de qualquer língua que seja. Tem que conhecer um pouco de tópicos gramaticais básicos. E hoje a gente vai iniciar puxando um gancho do que a gente já havia iniciado, que tinha sido a aula sobre os primeiros verbos, no caso ser e estar, e os pronomes pessoais, e a gente hoje vai aprender como conjugar verbos regulares no presente e no indicativo. Então vamos iniciar aqui pelo tempo verbal. A gente vai estudar o presente do indicativo, não do subjuntivo, e a gente tem que primeiro saber quais são os usos, ou para que serve o presente e o indicativo. É uma boa que você até revise alguns tópicos gramaticais do português, já que as gramáticas são muito assemelhadas. Primeiro, usos do presente e do indicativo. Primeiro uso, acciones habituales. É uma coisa que eu vou começar a praticar mais com vocês, falar um pouco mais espanhol para que vocês comecem a acostumar o ouvido durante as aulas, até que a gente possa estar mesclando ou praticamente só falando espanhol e vocês entendendo muito bem. O primeiro uso do presente indicativo seria usar para expressar ações habituais ou acciones habituales, e aqui nós temos um exemplo. Miramos a la tele solo a la noche. Mirar, na América do Sul principalmente, é um verbo que se usa muito se referindo ao fato de assistir à televisão. E é muito comum que os hispanos usem palavras relativamente, entre aspas, carinhosas, reduzidas para se referir a coisas do dia a dia. Então, por exemplo, ao invés de dizerem professor, vão dizer profe. Ao invés de falarem tenho uma bicicleta, vão dizer tenho uma bici. Ou a televisão vai passar a ser uma tele. Então, miramos a la tele solo a la noche. Então é algo que ocorre sempre e toda noite. Eles assistem televisão exclusivamente pela noite. Então é uma ação habitual. O segundo uso são para acciones que se realizan siempre. Por exemplo, siempre que estudia, escucha música. Então é alguma coisa que acontece sempre. Enquanto está estudando, está escutando a música. Então isso aqui se realiza sempre. Então, presente. Ou hechos considerados verdades. Hechos são feitos considerados verdades são coisas que são quase como leis universais. Então, aqui nós temos um exemplo. La Tierra gira alrededor del Sol. Então, a Terra gira ao redor do Sol. Então, até agora não provaram nada contra, então continua sendo uma verdade universal e significa que a gente vai ter que usar o presente do indicativo. E o último uso aqui em destaque seria o futuro próximo. Então, em geral, a gente pode também usar um verbo no presente indicativo para indicar que uma ação vai ocorrer muito próximo da época em que você está falando, do momento em que você fala. Então, por exemplo, mañana vamos a la escuela juntos. Então, é futuro, de fato, apesar de estar usando o presente, só que é um futuro muito próximo. Então você diz, vamos, amanhã vamos à escola juntos. É uma coisa que a gente usa também no português, então facilita muito pra gente o fato da semelhança das gramáticas. Voltando aqui pro lado, a gente tem uma linha do tempo que mostra muito bem que momento o presente indicativo vai ser usado. E nós temos aqui passado, ahora, que significa agora, e futuro. E se vocês observarem, o agora realmente está frisado aqui no meio, então eu uso o presente para isto, tá? Com as raras exceções, por exemplo, de um futuro próximo, mas a gente usa para coisa que acontece neste exato momento. Outra coisa que a gente tem que saber que está relacionada com a conjugação do verbo. Então você pode ter três tipos de conjugações. A primeira conjugação, que são verbos que no infinitivo vão terminar em AR, em AR. Os da segunda conjugação, que vão terminar em ER ou ER, que vão terminar em ER ou ER. Y los verbos de la tercera conjugación, que son verbos que terminan en IR ou IR. Então, por exemplo, nós temos aqui um verbo da primeira conjugação, que é o verbo praticar ou practicar. Aqui do lado temos outros exemplos como afirmar, cocinar, estudiar. Terminan en AR, entonces son verbos de la primera conjugación. Da segunda conjugação, nós temos um exemplo aqui que é o verbo comer. Termina em ER. Aqui do lado nós temos outros exemplos. Aprender, beber, comer e además temer.
Y aquí al lado tenemos un ejemplo de la tercera conjugación, que es un verbo que termina en IR, que es el verbo vivir, que sería viver. E aqui do lado nós temos exemplos de outros verbos que também são da terceira conjugação, como abrir, compartir e permitir. Então, primeiro vocês têm que saber que os verbos têm três conjugações, AR, ER e IR. Aqui vamos aprender a conjugação desses três exemplos de verbos, cada um de uma conjugação distinta, sempre associado com os pronomes pessoais. Então vamos fazer uma revisão dos pronomes pessoais. Yo, yo, o yo, que significa eu, tu, ele, ella, usted, ele, ela, você, entre aspas, vosotros, vosotros, nosotros, vosotros, ellos ou ellas. Então vamos lá a conjugação. Yo pratico, e aqui você pode construir inúmeras frases. Yo practico espanhol, yo practico inglês, yo practico natación, yo practico buceo, yo practico un montón de cosas. Tú practicas, él practica, ella practica, usted practica. Nosotros practicamos, vosotros practicáis, ellos practicam. Se vocês observarem, existe uma semelhança muito grande, inclusive na conjugação desses verbos com o nosso português. Aqui na segunda conjugação, o verbo comer, então nós teríamos eu como, tu comes, ele come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comem. E aqui nós temos de la terceira conjugação, que é o verbo vivir. Então, temos eu vivo, tu vives, ele vive. Tem que lembrar que o V tem um som aproximado do B. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos vivem. A primeira coisa que vocês têm que observar é o fato de que a terminação dos verbos da segunda conjugação, ER, e da terceira conjugação, IR, são muito parecidas. Como acaba em O, vivo em O. Comes em ES, vives em ES. Come em E, vive em E. Assim como a terceira pessoa do plural também vai ser parecida. A única diferença que a gente vai ver aqui é justamente em nosotros e vosotros. E se vocês observarem, uma outra regra que em geral é muito regular para os verbos regulares é o fato de que todo verbo conjugado para a pessoa de vosotros, se vocês observarem, eles estão acentuados. Então você tem aqui practicais com acento, comeis com acento e vivis com acento. E eles sempre respondem à conjugação. Então, por exemplo, practicais é um verbo da primeira conjugação, então é um A. Comeis é um verbo da segunda conjugação, então é um E aqui no final. E vivis é um verbo da terceira conjugação, então termina aqui com I. Então, basicamente nós temos essas regras, são muito semelhantes ao nosso português, e inclusive a forma de conjugar, e aproveitem que estes são os verbos regulares. Então, como forma de revisão, eu coloquei justamente esses verbos aqui do lado para que vocês possam formar pequenas frases, praticar a leitura dessas pequenas frases, inclusive enviar para o WhatsApp, caso queiram, que eu dê um feedback, eu dê uma ajuda de alguma maneira, ok? Se vocês gostaram da aula, aprenderam alguma coisa, foi uma aula rapidinha, curtam, compartilham, passem para os amigos e vamos aprender espanhol juntos. Então, até logo, um beijo e um abraço.